Parece que a gente surtou no começo dessa pandemia, né? A gente não sabia o que fazer direito, né? A gente estava muito acelerado, todos muito acelerados. Então você não presta atenção no outro. É tudo assim, não. Então aproveitando que eu vou estar ali, que eu vou estar fazendo isso, eu gosto de estudar psicologia porque eu me vejo trocando ideias com pessoas. Eu percebi. A gente tá viajando aqui, eu percebi. Tá uma viagem deliciosa isso aqui. Ai, que bom. Nossa entrevistada de hoje se deu ao luxo de tentar vários tipos de trabalho em sua carreira midiática. E aos 46 anos, ela consegue se manter bastante ocupada, mesmo com esse isolamento social que estamos vivendo. Babi Xavier, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite para participar aqui. Pois é, eu tava falando aqui no começo que você tá ocupado e realmente a gente nos bastidores a gente tava falando, tentando marcar o horário certo, o dia certo pra gente conseguir falar. E realmente você tá conseguindo manter a cabeça bem ocupada. Isso é bom pra você? Faz bem? É bom quando a gente tem, para mim, assim, é bom quando eu estou fazendo coisas que tem um sentido, assim, eu sei por que agora eu tenho que fazer isso, não é só ficar, vou arrumar, eu quero arrumar um problema para resolver, não. Agora eu entrei num esquema que, não sei se eu dou conta dele todos os dias, que eu sei por que eu estou fazendo isso. Então, por exemplo, desde o início da pandemia, eu vi que se eu não esquematizar um horário para fazer exercício físico, que é vital para mim, para todos, né? Mas eu sinto bastante essa diferença. Se eu não esquematizar o horário, não rola. Porque eu começo a colocar outras coisas como urgentes ou como importantes. Acho que em pandemia, quase tudo é importante. E quando você vai ver, você já está assim, nossa, tô encurtado, tô com dor, tô com não sei o que e tal. Ai, que preguiça. Ai, deixa eu, né? Por quê? Porque você não está trabalhando o seu corpo. Aí você não dorme bem, aí o seu apetite fica estranho, tendo aquelas loucuras por doce de noite, aquelas coisas e tal, que de vez em quando dá. E aí a saúde sofre com isso. E a saúde como um todo, né? Que eu acredito que corpo e mente são um só mesmo. São uma, Comer né? doce à noite, hein? Olha só, eu não sou o único, que bom, hein? É, é. É uma visão bem haitiana, né? Mas eu estou começando a ver essas questões agora e eu estou achando que, opa, por aí. A gente é um todo, né? Mas em relação a março, as coisas melhoraram bastante, né? Porque eu É, falo por mim também, eu falo por mim e eu ouvi algumas coisas suas também. É, parece que a gente surtou no começo dessa pandemia, né? A gente não sabia o que fazer direito, né? no início eu usei para descansar, assim, porque eu falei, bom. E tem uma coisa que me faz bem, que é sentir no ar uma desaceleração. A gente está muito acelerado, todos muito acelerados. Então você não presta atenção no outro, no outro não é só no outro que vive na tua casa, é no outro mesmo, não presta atenção em nada, assim, é tudo muito rápido, tudo para ontem, é tudo no utilitarismo, né? É tudo assim, não, então aproveitando que eu vou estar ali, que eu vou estar fazendo isso, assim, você se sente o cara quando você consegue pegar num determinado período de tempo e fazer, tipo, entuchar de coisa, de função cumprida. Eu não estou entendendo mais isso. Eu acho que eu cheguei num momento da minha vida, e que bom que foi logo nesse sentido, que eu poderia ter chegado nisso daqui a 15 anos, de entender que tem alguma coisa que não é para ser. Nessa cultura que serve ao bem capital, né? Todo mundo quer estar muito bem financeiramente, todo mundo quer estar muito bem de trabalho, quer mover o seu status só através do trabalho e tal. E a vida pessoal vai ficando de lado e todo mundo entende isso. E tudo. Mas você sabe que eu percebo que tudo que você estava falando aqui, que parece que a pandemia ela te colocou no lugar, né? Talvez se eu tivesse falado com você ano passado, que não seria nesse contexto, você não estaria me mostrando essa Babi. Eu tô errado? Provavelmente, provavelmente. No ano passado eu até estava fazendo a faculdade, depois entrou o Popstar. No Popstar teria sido enlouquecedor a gente conseguir sentar para falar, por exemplo. Apesar de necessário, né? Porque eu estava no meio de um processo interessante de compartilhar. E esse primeiro semestre de 2020, eu não tinha voltado para a faculdade justamente para organizar shows, participar de shows de outras pessoas, montar um show próprio, né?
eu tive um convite do Teatro Claro RJ de ter uma noite de um show meu, e eu falei, nossa, eu não sei fazer isso, né? Como é que eu faço isso e tal? Então, muito mudou, assim, aconteceram outras coisas também, como, por exemplo, eu sempre tive agentes, sempre, sempre, sempre na minha vida, foram 27 anos até agora, porque eu sempre tive primeiro agência de modelo, aí depois você vai para o departamento de atores que trabalham com agência de modelo, e aí depois você começa a ter um agente ou outro que cuida de outros artistas que fazem coisas assim correlatas. E e aí chegou um momento que eu falei, agora eu preciso ficar livre, solta, porque eu estou chegando nessa conclusão. Eu talvez não saiba muito bem me colocar, porque o meu pensamento ele vem muito de imagens ainda, de sensações, são alguns downloads que eu ainda preciso traduzir. Tem muita coisa que é viabilizada por um escritório, e nós temos muito bons e grandes assim para fechar bons contratos. Por outro lado, a carreira ficou tão individualizada, cada um realmente é uma peça tão única na sua vida, a pandemia evidencia tanto isso também, como cada um reage, o que cada um faz, que eu senti a necessidade de me autogerenciar, de falar assim, eu quero falar com esse produtor de elenco. Até para ter uma noção melhor do todo, né? Porque você começa a entender um pouco mais. Eu vi uma coisa que passando por todos esses anos, Bruno, que assim, o artista não dá mais para você só, e isso é muito ruim, tá? Mas não dá mais para você só entender do seu ofício. Uhum. Por exemplo, como é que você vai lidar com uma... Vamos supor que você precise de uma interface, de uma assessoria de imprensa, né? Como é que você vai lidar com esse assessor de imprensa sem, primeiro, claro, saber de onde ele vem, como é que está, quem já trabalhou, isso tá. A gente sabe que é legal a gente saber. Mas a gente também precisa entender como um pouquinho de como se está trabalhando imprensa, né, nos dias de hoje, em que todo mundo é produtor de conteúdo e todo mundo pode gerar um espaço para exibição desse conteúdo. Isso é uma coisa assim que, sabe? E uma outra coisa que a gente vai ter que discutir num nível muito maior, quanto vale, em termos financeiros, essa produção de conteúdo? Uhum. Porque a gente vê é muita live em que a gente tem um trabalho de, cara, eu vou seguir por aqui, deixa eu ver umas fontes. Aí você vai lá, faz uma super produção mesmo de conteúdo. Você é o teu jornalista, é o teu pauteiro. Liga para fulano, liga para ciclano, tem uma pessoa que faz isso, deixa não sei o que, manda um artigo, blá, 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 beleza. Aí você escolheu o que você vai propor de entretenimento. E aí você tem que fazer toda uma questão, você está em casa, aí você não tem equipe, né? Quem te contratou, quem te convidou, não vai trazer estrutura, você não vai lá e vai ser recebido, e a estrutura está lá e você senta e compartilha o teu conhecimento, ou compõe aquela cena, né? Às vezes é um papo engraçado e tal, que é muito bom também. Mas, enfim, você não chega lá e está pronto, você tem que fazer, né? Então, a gente tem que, né, compor assim, qual vai ser o fundo? Eu tenho que me maquiar, tá? Será que eu tenho a iluminação correta? Será que eu tenho o som correto para isso? Né? E quanto tempo? Quem é esse público? Perfeito, esse é meu dia a dia. O que se pretende atingir, né, com esse bate-papo? Né? O que mais eu posso trazer? Isso é uma produção de conteúdo para entretenimento de uma determinada audiência, e isso é um trabalho. Só que as pessoas não conseguem ainda ver isso como um trabalho. Então, é muito complicado, é um tal de... Isso, assim, não é comigo, eu estou falando de uma situação que acontece com todo mundo. Eu apresento eventos, eu gravo vídeos institucionais para empresas, eu posso ser mediadora em debates, eu posso ser entrevistadora num talk show, que é meio que um showzão, um evento e tal. Eu posso apresentar um show musical, eu posso cantar nesse show musical. Nada disso está acontecendo. Bom, claro, eu sou atriz, eu posso ir gravar uma novela, ir gravar um filme.
ir fazer uma peça de teatro, ir ensaiar. Enfim. Deixa eu te perguntar, só pra gente entrar no trilho aqui. Você aproveitou esse momento também para refletir sobre o que você quer ou não quer fazer mais? Olha, a gente sempre pensa todos os dias, eu penso todos os dias sobre isso. E minhas decisões, elas não precisam estar, agora está escrito na pedra. Isso aqui depende muito. Normalmente, o escrito na pedra é do falar assim, isso aqui eu já fiz bastante, isso aqui eu já cumpri. Mas eu acho que uma coisa que eu tomei como decisão foi isso, de trocar ideias de uma forma muito amorosa e transparente com as pessoas, de entender que as pessoas vêm de lugares diferentes quando me propõem coisas, entender como é que elas estão me vendo, qual é a concepção que elas têm acerca do que eu posso oferecer e mostrar, é isso mesmo, eu posso mesmo fazer isso com você, vamos fazer isso, né? Ou falar assim, e se a gente também, que tal isso aqui? Tal? Tá, então vamos nos reestruturar e vamos fazer. O nosso trabalho é muito de ideias, assim, até a gente sentar e fazer, né? É muito de ideias, assim, que é aquilo que eu estava falando. Para onde vai ser? Para quem vai ser? O que, que a gente quer atingir com isso? O lance aqui, uma pergunta que eu trago aqui para você, para sua audiência. Será que o caminho de vida é a gente ter que aprender a dar conta de tudo em algum grau? A gente vai ter que mesmo dar conta de tudo. A gente não pode mais contar assim, eu sei até aqui, fulano sabe até aqui, ciclano sabe até aqui, vamos nos juntar e vamos fazer uma coisa incrível. A questão é, será que a gente consegue também, né? Porque se a gente quiser, a gente consegue isso? Eu acho que não, viu? Eu acho muito difícil. Porque essa coisa de fulano faz, acontece, como é que é? Cozinha, costura, planeja, monta um avião, caça um búfalo, não sei o quê. E ainda é bonito? Entendeu? Isso bacana, não sei o quê. E como é que é? Essa pessoa tem um orgasmo, por exemplo? Que horas? Será que tem Porque tempo, você né? precisa de um tempo para você. O teu corpo é carbono, o teu corpo não é silício. Uhum. Só que a gente está numa demanda silício. E aí? Então, assim, as sensações de fracasso, as sensações de não dou conta, não sou feito para isso, estão enormes. Uma coisa que eu vi dentro da sua pergunta é: eu gosto de estudar psicologia porque eu me vejo trocando ideias com pessoas para o resto da vida sobre a nossa evolução e sobre aonde nós podemos recuar um pouco essa aceleração Eu e olhar percebi. um A gente tá pouco mais viajando para a aqui, eu gente. percebi. Tá uma viagem Hã? deliciosa isso aqui. Não, eu percebi mesmo. Tá deliciosa essa viagem aqui. É. Que bom. Existem umas coisas que elas passam num tempo que não é um tempo cronos, é um tempo chamado aion, que é um tempo da experiência. Depois que você vive determinada experiência, o tempo, ele te bate diferente. Você sente que o teu dia valeu, e olha que o dia nem pode nem ter terminado. Uhum. Você sente que você ainda tem tempo. Agora eu fiz isso. Agora eu vou fazer o quê? E às vezes você nem acordou assim, você acordou oprimido por aquela lista que você fez, porque você é organizado, você fez aquela to-do list, aquele follow-up, tá, isso, né? Agora eu estou me preparando para um filme, acabei de gravar uma websérie infantil totalmente remota, que processo incrível, trabalhoso, mas incrível, né? Porque foi ousado de fazer. Também participei de uma coisa que ainda não está pronta, né? Ela está no processo, que é um filme sobre a gente falar o aumento da violência doméstica, É o principalmente na Vitrine Humana? pandemia, e feminicídios e tudo. Oi? É o Vitrine Humana? Não, o Vitrine Humana... o Vitrine Humana, tem o Vitrine Humana. O Vitrine Humana é um filme que vem de um livro de 2014, do Silvio Cerceau. Ele foi um dos autores de O Sétimo Guardião. Uhum. E esse livro, ele escreveu em 2014, e daí disso veio um filme, que não é exatamente igual ao livro, tem personagens diferentes que adentram essa trama, dentre elas a minha, que é a Débora, que é uma mulher que era modelo, e se casou, e aí deixou a carreira aos poucos e tal, mas esse marido, com o tempo, ele se mostrou violento e tem uma hora que ela dá um basta e foge.
E aí tem uma trama, né, nisso. E esse filme também mostra, porque ela foge para casa de uma pessoa que aluga os espaços, uma pensão, um casarão, para meninos que se prostituem. Então ela convive com essa turma, né? Eu participei do Lockdown Não Tem Vacina, tem esse perfil lá no Instagram, por isso que eu estou falando dele todinho, né? Com a produtora Girassol, porque eu me interessei muito, eu sempre tive muito medo dessa questão da violência doméstica. Eu falei, meu Deus, quantas mulheres passam por isso? Eu graças a Deus, não passei. Mas não estou livre, né? Estou viva. E aí? Com quem eu vou me relacionar? Como é que vai ser? Como é que eu posso ter esse discernimento, né, Bruno? Com relação ao outro, né? Então, assim, fazer esse filme, eu já comecei desde propor live para ajudar no financiamento coletivo, porque está sendo feito tudo remoto também. Fiz a narração, liberei uma música do meu disco de 2002, Universal Music, não quero lembrar, e fiz também uma personagem que é a jornalista que dá todas as notícias acerca das personagens envolvidas, né? Da produção desse filme, você comentou comigo que o pessoal foi todo para sua casa, vocês gravaram nesse esquema mesmo, home office aí, como é que foi isso? Foi ótimo, foi ótimo. Foi num momento muito pós fechamento total aqui da cidade, porque eu estou em Niterói, né, no Rio de Janeiro. Uhum. E aqui a gente tem medidas muito restritivas mesmo, tanto que os casos não são tantos. Assim, tem casos, tem mortes, infelizmente. Mas, assim, tem horário para você andar no calçadão, para você se exercitar. Os parques só reabriram tipo, recentemente, mas as pessoas não vão, assim, uma coisa... As academias reabriram podendo ter 50% de lotação por hora. Nossa, não tem, assim, a galera não vai, sabe? Porque também é uma cidade que tem bastante gente idosa e tal. Então, eu só recebi as meninas aqui, e foram 3. Todo mundo de máscara full time, é enlouquecedor, assim, não vou te falar que foi muito normal, natural, não, é difícil, é diferente, né, para beber água tem toda aquela coisa, bebe a água e tal, é álcool gel, tipo, que você já oferece tranquilamente, assim. Refil de álcool em gel, né? E a primeira coisa também, e aí, vamos lavar as mãos? Assim, a gente tá mudando, né, Bruno? Eu não sei, você já recebeu alguém em casa? Oi? Você já recebeu alguém em casa? Só minha família, por enquanto. Só meus parentes, ali, o meu sobrinho, minha irmã, pessoas muito próximas que... Só isso mesmo, né? A gente tá evitando também, tem pais, grupo de risco, né? Mas, Babi... Que bom que a sua geladeira não quebrou. Não, ainda não. Mas eu tive outros problemas aí, micro-ondas, né? Enfim. Não, porque aí alguém tem que vir, né, pra consertar. Sim. Entendeu? E o cara usa máscara aqui, ó, com o nariz pra fora. Não obedece. Não, mas eu sou super... Não, mas eu sou... Mas foi o que eu te falei, aqui em Niterói a galera super obedece, graças a Deus. Babi, vamos fazer um rápido intervalo então, e daqui a pouquinho eu vou falar com você sobre televisão, a gente vai relembrar algumas coisinhas da sua carreira. Olha o próximo vídeo. Você sabe que agora esse mês a gente tem os 70 anos da televisão brasileira e você tem um pouquinho de cada coisa feito aí. Tem alguma coisa que você fala assim, nossa, isso aqui é pra lembrar pro resto da minha vida? Não sei, Bruno, não sei te responder isso. Não é a Fazenda não, né? Eu entendo da gente olhar as coisas, o copo meio cheio, acho bom. Acho que a gente tá em déficit quando a gente só fica assim, o talk show eu acho o melhor da vida, assim.